Seção 38. 13 de março de 1981. 38.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 38.1 Questionador. Você nos diria se há alguma esperança ou algum propósito em Jin ou eu tomarmos o lugar do instrumento ao início da sessão na tentativa de substituir o instrumento como instrumento tentando nós mesmos o trabalho de transe? R. Eu sou Ra. Esta informação está no limite do infringimento sobre o livre-arbítrio. Nós devemos, entretanto, supor seu desejo de constituir permissão de falar ligeiramente além dos limites estabelecidos pelas diretrizes da Confederação, digamos. Nesta ligação espaço-tempo, nem aquele conhecido como Dom, nem aquele conhecido como Di estão disponíveis para este trabalho. Aquele conhecido como Dom, por, digamos, praticar os mecanismos de contato e serviço a outrem através da canalização, como vocês a chamam, se tornaria em um certo período de seu tempo apto a realizar este trabalho. Aquele conhecido como Di acharia difícil se tornar um canal deste tipo sem mais prática em um maior período de tempo. Então, nós deveríamos ter que experimentar com a harmônica desenvolvida por esta prática. Isto é verdade em ambos os casos. 38.2 Questionador. Obrigado. Retornando um pouco hoje, eu gostaria de saber se a razão da energia nuclear ter sido trazida para esta densidade, há 40 e poucos anos, teve alguma coisa a ver com dar às entidades, que estavam aqui e que haviam causado a destruição de Maldek. Outra chance de usar energia nuclear pacificamente em vez de destrutivamente. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto no sentido de que coloca a carruagem na frente do cavalo, como suas pessoas dizem. O desejo por este tipo de informação atraiu este tipo de dados às suas pessoas. Ela não foi dada por uma razão de influências externas, além de ter sido desejada por suas pessoas. A partir deste ponto, seu raciocínio está correto, no sentido de que entidades desejaram a segunda chance que você mencionou. 38.3 Questionador. Qual foi o mecanismo de preenchimento do desejo por informação com relação à energia nuclear? R. Eu sou Ra. Como nós entendemos sua questão, o mecanismo foi o que você poderia chamar de inspiração. 38.4 Questionador. Esta inspiração foi uma entidade imprimiria pensamentos na pessoa desejando a informação. Seria este o mecanismo de inspiração? R. Eu sou Ra. O mecanismo de inspiração envolve uma faculdade extraordinária de desejo ou vontade de saber ou de receber em uma certa área, acompanhado com a habilidade de se abrir e confiar no que você poderia chamar de intuição. 38.5 Questionador. Você poderia me dizer como cada um dos raios, vermelho ao violeta, apareceriam em uma entidade perfeitamente balanceada e não distorcida? R. Eu sou Ra. Nós não podemos te dizer isto pois cada equilíbrio é perfeito e único. Nós não desejamos ser obscuros. Deixe-nos oferecer um exemplo. Em uma entidade particular, deixe-nos usar este instrumento. Os raios podem ser vistos como extremamente nivelados, vermelho, laranja, amarelo. O raio verde é extremamente brilhante. Isto é, digamos, equilibrado por um índigo mais opaco. Entre estes dois, reside o ponto de equilíbrio, o raio azul do comunicador brilhando em força sobre o ordinário. No raio violeta, nós vemos esse único espectrograma, se você desejar, e ao mesmo tempo, o violeta puro envolvendo o todo, isto, em troca, envolvido por aquilo que mistura o raio vermelho e violeta, indicando a integração da mente, corpo e espírito, isto envolvido por sua vez pelo padrão vibratório da verdadeira densidade desta entidade. Esta descrição pode ser vista como sendo tanto desbalanceada como em perfeito equilíbrio. O último entendimento é extremamente útil para lidar com outrem. A habilidade de sentir bloqueios é útil apenas para o curandeiro. Não existe apropriadamente uma pequena fração de julgamento quando se vê equilíbrio nas cores. É claro que quando vemos muitos dos plexos de energia enfraquecidos e bloqueados, podemos entender que uma entidade ainda não percebeu o bastão, nem iniciou a corrida. Entretanto, os potenciais estão sempre ali. Todos os raios plenamente balanceados estão ali esperando serem ativados.
Talvez outra forma de atender sua questão seja esta: em uma entidade plenamente potencializada, os raios montam um sobre o outro com brilho vibratório igual e resplendor cintilante até que a cor envolvente seja branca. Isto é o que você poderia chamar de equilíbrio potencializado em terceira densidade. 38.6 Questionador: é possível que um planeta de terceira densidade forme um complexo de memória social que opera em terceira densidade? R. Eu sou Ra. É possível apenas na última ou sétima porção de tal densidade, quando entidades estão harmoniosamente se preparando para a graduação. 38.7 Questionador: você poderia me dar um exemplo de um planeta desta natureza, tanto do tipo de terceira densidade de serviço a outrem e um tipo de terceira densidade de serviço a si, neste nível de condições de consecução? R. Eu sou Ra. Pelo que nós sabemos, não existem complexos de memória social de terceira densidade negativamente orientados. Complexos de memória social de terceira densidade orientados positivamente não são inexistentes, mas bem raros. Entretanto, uma entidade do corpo planetário da estrela Sirius abordou este corpo planetário 2 vezes. Esta entidade é de terceira densidade avançada e é parte de um complexo de memória social de terceira densidade. Isto foi referenciado em material prévio. O complexo de memória social é apropriadamente um fenômeno de quarta densidade. 38.8 Questionador: eu estava imaginando se aquele complexo de memória social em particular da estrela de Sirius evoluiu a partir de árvores. R. Eu sou Ra. Isto se aproxima da corretude. Aquelas formas de vegetação de segunda densidade, que se graduaram em terceira densidade sobre este planeta portando o nome de Dog, eram próximas às árvores, como vocês as conhecem. 38.9 Questionador: eu também estava imaginando então se, já que a ação de natureza belicosa é impossível, de acordo com meu entendimento, para a vegetação, elas não teriam vantagem enquanto se movem para a terceira densidade, a partir da segunda, no sentido de não carregarem uma memória racial de natureza belicosa e, portanto, desenvolverem uma sociedade mais harmoniosa e acelerar sua evolução nesta natureza. Isto é verdade. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Entretanto, para se tornarem balanceadas e iniciarem a polarização apropriadamente, é então necessário investigar movimentos de todos os tipos, especialmente belicosidade. 38.10 Questionador: eu presumo então que suas investigações de belicosidade eram primariamente do tipo que elas extraíram da memória de Ixon em vez de guerra entre elas próprias. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Entidades desta herança achariam quase impossível lutar. De fato, seus estudos de movimentos de todos os tipos é sua forma de meditação devido ao fato de que sua atividade é sobre o nível do que você chamaria meditação e assim deve ser balanceado, bem como suas entidades necessitam momentos constantes de meditação para balancear suas atividades. 38.11 Questionador: eu acredito que isto é um ponto importante para nós no entendimento do aspecto balanceador da meditação, já que nós temos aqui sua antítese em outro tipo de evolução. Estas entidades se moviam, Charlie Ixon nos contou, sem mover suas pernas. Eu presumo que elas usavam um princípio que é de alguma forma similar ao princípio do movimento de seus sinos de cristais ao moverem seus veículos físicos. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente incorreto. 38.12 Questionador: mas eu estou apenas presumindo que elas. O método de movimento não é uma função de alavanca mecânica como o nosso, mas uma função direta da mente de alguma forma conectada com a ação magnética do planeta. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está amplamente correto. É um fenômeno eletromagnético que é controlado por impulsos de pensamento de uma natureza elétrica fraca. 38.13 Questionador: sua nave era visível para... ela teria sido visível para alguém de nossa densidade, em nosso planeta, que poderia tê-la visto ou poderia ter estado naquela área naquele momento. É um material de terceira densidade do mesmo tipo desta cadeira ou qualquer outra coisa que temos aqui. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Por favor, pergunte mais uma questão completa antes de fecharmos, já que este instrumento está com baixa energia vital neste espaço-tempo. 38.14 Questionador: tudo bem, eu perguntarei esta.
Eu tenho aqui que... Você poderia me dar alguma ideia de como são as condições em uma quarta densidade negativa ou planeta de serviço a si? Você pode fazer isto. R. Eu sou Ra. A graduação em quarta densidade negativa é alcançada por aqueles seres que contataram conscientemente a infinidade inteligente através do uso dos raios de energia vermelho, laranja e amarelo. Portanto, as condições planetárias de quarta densidade negativa incluem o constante alinhamento e realinhamento de entidades em esforços para formar os padrões dominantes de energia combinada. O início da quarta densidade é um dos mais intensivos esforços. Quando a ordem de autoridade foi estabelecida e todos lutaram até se convencerem de que cada um está em disposição apropriada para a estrutura de poder, o complexo de memória social se inicia. Os efeitos de quarta densidade de telepatia e a transparência de pensamento são sempre usados na tentativa de fortalecer aqueles no ápice da estrutura de poder. Isto, como vocês podem perceber, é sempre bem danoso à polarização avançada das entidades da quarta densidade negativa, pois a polarização negativa avançada pode apenas acontecer através do esforço do grupo. Na medida em que as entidades de quarta densidade conseguem se unir, elas então se polarizam através de tais serviços a si, como aqueles oferecidos pelos cruzadores de Orion. Você pode perguntar questões mais específicas na próxima sessão de trabalho. Existe mais alguma breve questão antes de deixarmos este instrumento? 38.15 Questionador. Eu gostaria apenas de saber se há alguma coisa que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Tudo está bem. Nós os deixamos no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 39. 16 de março de 1981. 39.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Eu me comunico agora. 39.1 Questionador. O instrumento estava pensando se sua sensação de fragilidade foi o resultado da ingestão química de cerca de 6 semanas atrás. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Este instrumento está agora passando pelo período mais intensivo de debilitação-distorção do complexo físico, devido aos efeitos duplicadores das duas ingestões. Este instrumento pode esperar que esta extremidade prossiga por um período de 15 a 20 de seus ciclos diurnos. As distorções de fraqueza irão, então, começar a deixá-la, entretanto, não tão rapidamente como nós primeiramente imaginamos devido às distorções de fraqueza atuais do instrumento. Este instrumento é muito afortunado por ter um grupo de apoio que imprime sobre ele o cuidado necessário com relação a estas sessões neste momento. Este instrumento é capaz de, quase instantaneamente, clarear o complexo mental emocional e o complexo espiritual para a pureza que este trabalho requer. Mas a distorção deste instrumento na direção da fidelidade ao serviço não funciona em seu melhor uso de julgamento com relação às distorções de fraqueza do complexo físico. Assim, nós agradecemos suas assistências em espaço-tempos tais como aquela tomada de decisão mais recente de não terem um trabalho. Esta foi a decisão apropriada e a instrução dada a este instrumento foi útil. 39.2 Questionador. Tem algo que o instrumento possa fazer além do que ela está tentando fazer para ajudar sua condição a melhorar mais rapidamente? Eu sei que ela não tem sido capaz de se exercitar por causa do seu problema no pé nos últimos dias, não é capaz de andar. Mas nós esperamos retornar com isso. Tem algo mais que ela possa fazer? R. Eu sou Ra. Como nós sugerimos, as entidades negativas estão fazendo de tudo para sabotar este instrumento neste momento. Esta é a causa do problema previamente mencionado com o dígito pedal. É afortunado que este instrumento deve estar grandemente envolvido na adoração do Uno Infinito Criador através dos complexos vibratórios da música sacra durante este período. A existência física mais ativa, tanto nos movimentos de exercício, quanto no sentido sexual, é útil. Entretanto, os requerimentos das distorções deste instrumento no sentido do que vocês chamam ética têm um efeito sobre esta última atividade. Novamente, é afortunado que este instrumento tenha as oportunidades para amar o intercurso social que são de algum benefício substancial. Basicamente, em seu contínuo de terceira densidade, é uma questão de tempo. 39.3 Questionador.
a partir de sua leitura da condição do instrumento, você poderia aproximar quão frequentes e longos devem ser os trabalhos que poderíamos planejar em nossos trabalhos futuros. R. Eu sou Ra. Esta questão está no limite do infringimento. A informação dada estabelece diretrizes razoavelmente alcançáveis. Entretanto, nós estamos cientes de que não apenas cada um de vocês não podem ler a aura do instrumento, e assim ver as condições do complexo físico, mas também o próprio instrumento tem dificuldade considerável em penetrar a condição de distorção precisa de seu complexo físico devido à sua constante dependência da sua vontade de servir. Portanto, nós acreditamos que não estamos infringindo se indicarmos que um trabalho a cada período diurno alternado, nas horas matinais, seria mais apropriado, com a possibilidade de um trabalho mais curto no período matinal livre, se julgado apropriado. Isto não é assim apenas durante este período, mas no geral. 39.4 Questionador. Eu então continuarei agora com o questionamento geral, tentando encontrar um caminho para uma linha de questionamento que irá nos levar a uma área de entendimento de funções não transientes, que podem ser trabalhadas por nós e por outros para aumentar nossa consciência, e eu posso cometer diversos erros aqui ao tentar encontrar um caminho para este questionamento. Eu me desculpo antecipadamente se meu questionamento for enganoso. Eu percebo que tudo parece, ou a maioria das coisas básicas parecem se dividir em unidades que totalizam 7. Ao olhar para uma transcrição de Henri Porrarist e os 9, eu encontrei uma declaração feita pelos os 9, na qual eles dizem: se nós tivermos 7 vezes o equivalente elétrico do corpo humano, então resultaria em setenon da massa da eletricidade. Você poderia explicar isto? R. Eu sou Ra. Explicar isto está além das habilidades de sua linguagem. Nós devemos, entretanto, realizar uma tentativa de tratar este conceito. Como você está ciente, no início das criações estabelecidas por cada logos, são criados os potenciais completos, tanto elétrico, no sentido daquele que você chama laço, quanto metafísico. Esta eletricidade metafísica é tão importante em entendimento, digamos, desta declaração quanto é o conceito de eletricidade. Este conceito, como você está ciente, lida com energia potencializada. Foi dito que o elétron não tem massa, mas apenas um campo. Outros afirmam uma massa de medida infinitesimal. Ambos estão corretos. A verdadeira massa da energia potencializada é a força do campo. Isto também é verdade metafisicamente. Entretanto, em seu presente sistema de conhecimento físico é útil tomar o número da massa do elétron a fim de se realizar trabalho, para que vocês possam achar soluções a outras questões sobre o universo físico. De tal forma, vocês podem convenientemente considerar cada densidade do ser como tendo uma massa espiritual maior e maior. A massa aumenta, digamos, significantemente, mas não grandemente até a densidade do portal. Nesta densidade, a soma, a retrospectiva, em resumo, todas as funções úteis da polaridade foram usadas. Portanto, a natureza elétrica metafísica do indivíduo cresce mais e mais em massa espiritual. Para uma analogia, pode-se observar o trabalho daquele conhecido como Albert que postula o crescimento à infinidade de massa na medida em que essa massa se aproxima da velocidade da luz. Assim, o ser de sétima densidade, o ser completo, o Criador que se conhece, acumula massa e se compacta no Uno Criador mais uma vez. 39.5 Questionador. Então na equação que eu tenho aqui nesta página, o Mi se referiria à massa espiritual, eu presumo. Isto está correto. M igual R. Eu sou Ra. Isto está correto. 39.6 Questionador. Obrigado. Você poderia me dizer, você pode interpretar uma transmissão vinda de os 9, onde eles dizem CH é um princípio que é o princípio revelador do conhecimento e lei. Você pode me dizer que princípio é esse? R. Eu sou Ra. O princípio assim vendado naquela declaração é nada além do simples princípio da constante ou criador e o ser transiente ou encarnado e a ânsia existindo entre os dois, um pelo outro, em amor e luz entre as distorções do livre-arbítrio atuando sobre a entidade amarrada em ilusão. 39.7 Questionador. A razão pela qual os 9 transmitiram este princípio nesta forma foi. A razão para isto foi a primeira distorção. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. 39.8 Questionador.
Você poderia me dizer por que eles deram um princípio de forma tão velada então? R. Eu sou Ra. O escriba é muito interessado em enigmas e equações. 39.9 Questionador. Eu entendo. Os 9 se descrevem como os 9 outorgados de Deus. Você poderia me dizer o que eles quiseram dizer com isto? R. Eu sou Ra. Esta também é uma declaração velada. A tentativa é feita para indicar que os 9, que se sentam no conselho, são aqueles representando o Criador, o Uno Criador, tal como podem haver 9 testemunhas em um julgamento testemunhando para um réu. O termo outorgados também tem este significado. O desejo do escriba pode ser visto, em muito deste material, como tendo afetado a maneira de sua apresentação, tal como as habilidades e preferências deste grupo determinam a natureza deste contato. A diferença está no fato de que nós somos como nós somos. Assim, nós podemos tanto falar como nós quisermos ou mesmo não falar. Isto exige um grupo, digamos, muito sintonizado. 39.10 Questionador. Eu percebo que há solo fértil para investigação de nosso desenvolvimento ao traçar a evolução dos centros de energia do corpo, porque estes 7 centros parecem estar ligados a todos os 7 que eu mencionei anteriormente e parecem ser centrais para nosso próprio desenvolvimento. Você poderia descrever o processo de evolução destes centros de energia do corpo, começando com a mais primitiva forma de vida a tê-los? R. Eu sou Ra. Este material foi tratado anteriormente até certo ponto. Portanto, nós não repetiremos informação sobre quais raios habitam a primeira e segunda densidades e os motivos disto, mas em vez disso, tentaremos ampliar esta informação. Os pontos cruciais de cada nível de desenvolvimento, ou seja, de cada densidade além da segunda, podem ser vistos como os seguintes. Primeiramente, a energia básica do assim chamado raio vermelho. Este raio pode ser entendido como sendo o raio de fortalecimento básico para cada densidade. Ele nunca deve ser condescendido a menos importante ou menos produtivo para a evolução espiritual, pois ele é o raio da fundação. O próximo raio da fundação é o amarelo. Este é o grande raio trampolim. Neste raio, a mente-corpo se potencializa até seu pleno equilíbrio. A forte tríade vermelho-laranja-amarelo lança a entidade para o raio central verde. Este é novamente um raio básico, mas não um raio primário. Este é o recurso para o trabalho espiritual. Quando o raio verde é ativado, nós encontramos o terceiro raio primário sendo capaz de iniciar potencialização. Este é o primeiro verdadeiro raio espiritual no sentido de que todas as transferências são de uma natureza mente-corpo-espírito integrada. O raio azul assenta os aprendizados e ensinamentos do espírito em cada densidade do complexo mente-corpo, animando o todo, comunicando a outrem esta totalidade do estado do ser. O raio índigo, apesar de precioso, é aquele raio trabalhado apenas pelos adeptos, como vocês o chamariam. É o portal para a infinidade inteligente trazendo energia inteligente através dele. Este é o centro de energia trabalhado naqueles ensinamentos considerados interiores, secretos e ocultos, pois este raio é aquele que é infinito em suas possibilidades. Como vocês estão cientes, aqueles que curam, ensinam e trabalham para o Criador de qualquer forma que possa ser vista como sendo tanto radiante quanto equilibrada, são aqueles em atividade no raio índigo. Como vocês estão cientes, o raio violeta é constante e não está presente em uma discussão das funções da ativação dos raios, no sentido de que ele é a marca, o registro, a identidade, a verdadeira vibração de uma entidade. 39.11 Questionador. A fim de esclarecer um pouco, eu gostaria de perguntar a questão se nós temos uma entidade altamente polarizada na direção do serviço a outrem e uma entidade altamente polarizada na direção do serviço a si, qual seria, tomando-se cada raio, começando com o vermelho? Haveria alguma diferença no raio vermelho destas duas entidades? R. Eu sou Ra. Esta deverá ser a última questão completa deste trabalho. Não há diferença em entidades positivas e negativas igualmente fortemente polarizadas com relação ao raio vermelho. 39.12 Questionador. Isto também é verdade com todos os outros raios. R. Eu sou Ra. Nós responderemos brevemente. Você poderá questionar mais em outro trabalho. O padrão de raio negativo é o vermelho-laranja-amarelo se movendo diretamente para o azul, este sendo apenas usado a fim de contatar infinidade inteligente.
Em entidades orientadas positivamente, a configuração é nivelada, cristalinamente limpa e de descrição do sétimo raio. Existem mais questões curtas antes de deixarmos este instrumento. 39.13 Questionador. Eu apenas preciso saber se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou ajudar no contato. R. Eu sou Ra. Vocês estão muito conscienciosos. Tudo está bem. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 40. 18 de março de 1981. 40.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 40.1 Questionador. Eu pensei em fazer uma declaração e deixar você corrigi-la. Eu estou tentando criar um simples modelo da porção do universo na qual nós nos encontramos. Começando com o Logos, ou Sublogos, nosso Sol, nós temos luz branca emanando dele. Esta é composta por frequências que variam do vermelho ao violeta. Eu presumo que esta luz branca, então, contém as experiências ao longo de todas as densidades e, na medida em que nós vamos em direção à oitava densidade, nós vamos para um buraco negro que emerge no outro lado como outro Logos ou Sol e inicia outro octavo de experiência. Você poderia comentar sobre esta parte da minha declaração? R. Eu sou Ra. Nós podemos comentar sobre esta declaração até um certo ponto. O conceito da luz branca do sublogos sendo prismaticamente separada e mais tarde, no capítulo final, sendo absorvida novamente, é basicamente correto. Entretanto, existem sutilezas envolvidas que são mais que semânticas. A luz branca que emana em forma o sublogos articulado tem seu início no que pode ser metafisicamente visto como escuridão. A luz vem a esta escuridão e a transfigura, fazendo o caos se organizar e se tornar reflexivo ou radiante. Assim, as dimensões vêm à existência. Contrariamente, a escuridão do buraco negro, metafisicamente falando, é uma concentração de luz branca sendo sistematicamente absorvida mais uma vez ao Uno Criador. Finalmente, esta absorção ao Uno Criador continua até que todas as infinidades das criações tenham alcançado massa espiritual suficiente a fim de que todas formem mais uma vez o grande Sol central, se você assim puder imaginá-lo. Da infinidade inteligente aguardando potencialização pelo livre-arbítrio. Assim, a transição do octavo é um processo que pode ser visto entrando em uma inexistência de tempo de natureza inimaginável. Tentar medi-la com suas medidas de tempo seria inútil. Portanto, o conceito de movimento através do buraco negro do poço máximo de gravidade espiritual e chegando imediatamente ao próximo octavo perde o subconceito ou corolário da porção deste processo, que é interminável. 40.2 Questionador. Nossos astrônomos têm percebido que a luz de galáxias espirais é aproximadamente 7 vezes menor do que ela deveria ser, a partir de seus cálculos do que suas massas deveriam ser. Eu estava apenas imaginando se isto se deve ao aumento da massa espiritual nas galáxias no que chamamos de estrelas anãs brancas. R. Eu sou Ra. Isto está basicamente correto, e é uma porção do caminho o processo do ciclo da criação. 40.3 Questionador. Obrigado. Eu também estava imaginando se a primeira densidade corresponde de alguma maneira à cor vermelha, a segunda à cor laranja, a terceira à cor amarela e assim por diante através das densidades correspondentes às cores, talvez em uma forma que as vibrações básicas que formam um fóton, que forma o núcleo de todas as partículas atômicas, teriam um relacionamento com aquela cor da densidade, e que aquela vibração aumentaria para a segunda, terceira e quarta densidades, correspondendo ao aumento na vibração das cores. Isto está correto de alguma forma. R. Eu sou Ra. Isto está mais correto do que você declarou. Primeiramente, você está correto em postular um quantum, se você desejar, como a natureza de cada densidade e mais correto em supor que estes quanta podem ser vistos em natureza vibratória correspondendo à cor, como você entende essa palavra. Entretanto, é também verdade, como você suspeitou, mas não perguntou, que cada densidade é de complexo de características metafísicas de seu raio. Assim, na primeira densidade, o raio vermelho é a fundação para tudo que está por vir. Na segunda densidade,
O raio laranja é aquele de movimento e crescimento do indivíduo, este raio se esforçando na direção do raio amarelo das manifestações de autoconsciência de natureza social tanto quanto individual, terceira densidade sendo o equivalente, e assim por diante. Cada densidade sendo primariamente seu raio mais as interações do raio seguinte a puxando para frente em evolução, e, até uma certa extensão, colorindo ou sombreando a cor principal daquela densidade. 40.4 Questionador. Então os centros de energia do corpo para um indivíduo seriam, supondo que o indivíduo evoluía em uma linha reta, a partir da primeira até a oitava densidade, cada um desses centros de energia. Centros ou chakras seria ativado à plenitude se tudo trabalhasse como deveria. Cada um seria ativado à plenitude e maior intensidade ao final da experiência em cada densidade. R. Eu sou Ra. Falando hipoteticamente, isto está correto. Entretanto, o ser plenamente ativado é raro. Muita ênfase é dada às harmonias e equilíbrios de indivíduos. É necessária para a graduação, através das densidades, que os centros de energia primários estejam funcionando de forma a se comunicarem com a infinidade inteligente e apreciarem e se deleitarem nesta luz, em toda a sua pureza. Entretanto, ativar plenamente cada centro de energia é domínio de poucos, pois cada centro tem uma velocidade variável de rotação ou atividade. A observação importante a ser feita, uma vez que todos os centros necessários são ativados a um nível mínimo necessário, é a harmonia e equilíbrio entre esses centros de energia. 40.5 Questionador. Obrigado. Tomando como exemplo a transição entre a segunda e a terceira densidade, quando esta transição ocorre, a frequência de vibração que forma o fóton, esta frequência aumenta a partir de uma frequência correspondente à segunda densidade ou laranja. A cor laranja, a frequência que nós medimos para a cor laranja, a frequência que nós medimos para a cor amarela. Onde eu quero chegar é, todas as vibrações que formam a densidade, vibrações básicas do fóton, aumentam de forma quântica ao longo de um período relativamente curto de tempo. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Então você vê, dentro de cada densidade, a evolução gradual dos níveis vibratórios. 40.6 Questionador. A frequência, isto é um chute. A frequência da segunda para a terceira aumenta da frequência do meio do laranja ou frequência média do laranja para a frequência do meio do amarelo ou frequência média do amarelo. R. Eu sou Ra. Esta questão é indeterminada. Nós tentaremos ser úteis. Entretanto, a frequência, que é a base de cada densidade, é o que pode ser chamado de uma cor verdadeira. Este termo é impossível de ser definido, dado seu sistema de sensibilidades e medidas científicas, pois cor tem características vibratórias tanto em espaço-tempo, quanto em tempo-espaço. A cor verdadeira é então sobreposta e tingida pelo arco íris dos vários níveis vibratórios de dentro daquela densidade e as vibrações de atração da próxima densidade de cor verdadeira. 40.7 Questionador. Qual duração teve o tempo de transição neste planeta entre a segunda e a terceira densidade? Uma geração e meia, eu acredito. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto, o tempo medido em seus anos sendo aproximadamente 1350. 40.8 Questionador. Então, qual será o tempo de transição neste planeta da terceira para a quarta densidade? R. Eu sou Ra. Isto é difícil de estimar devido às anomalias incomuns desta transição. Existem, nesta ligação espaço-tempo, seres encarnados que começaram trabalho de quarta densidade. Entretanto, o clima de consciência planetária de terceira densidade está retardando o processo. Nesta ligação em particular, os vórtices de possibilidade e probabilidade indicam algo entre 100 e 700 de seus anos como período de transição. Isto pode não ser preciso devido à volatilidade de suas pessoas neste espaço-tempo. 40.9 Questionador. A vibração do básico, do fóton, de todas nossas partículas, já aumentou em frequência. R. Eu sou Ra. Isto está correto. É essa influência que começou a causar pensamentos a se tornarem coisas. Como um exemplo, você pode observar os pensamentos de raiva se tornando aquelas células do complexo de corpo físico saindo de controle para se tornarem o que vocês chamam de câncer. 40.10 Questionador. O que, supondo que nós somos, nossa vibração,
eu presumo que esta vibração começou a aumentar entre 20 e 30 anos atrás. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Os primeiros precursores disto ocorreram há aproximadamente 45 de seus anos, as energias vibrando mais intensamente através do período de 40 anos precedendo. Movimento final de matéria vibratória, digamos, através do salto quântico, como você o chamaria. 40.11 Questionador. Começando, então, 45 anos atrás e levando em consideração o aumento inteiro em vibração que nós experimentaremos nesta mudança de densidade, aproximadamente qual percentual do caminho através deste aumento de vibração nós estamos agora? R. Eu sou Ra. A natureza vibratória de seu ambiente é cor verdadeira verde. Isto está, nesse momento, fortemente sobreposto com a cor laranja da consciência planetária. Entretanto, a natureza dos quanto é tal que o movimento sobre as fronteiras é aquele de discreta disposição de nível vibratório. 40.12 Questionador. Você mencionou que pensamentos de raiva agora estão causando câncer. Você poderia expandir sobre este mecanismo, como ele age como um catalisador ou seu propósito completo? R. Eu sou Ra. A quarta densidade é uma de informação revelada. Selfs não estão escondidos de selfs ou outros selfs. Os desequilíbrios ou distorções, que são de natureza destrutiva, mostram, portanto, de formas mais óbvias, o veículo do complexo de mente-corpo-espírito assim agindo como um recurso de ensino para a revelação do self. Estas doenças, tal como o câncer, são correspondentemente muito suscetíveis à autocura, uma vez que o mecanismo da influência destrutiva fora compreendido pelo indivíduo. 40.13 Questionador. Então você está dizendo que o câncer é bem fácil de ser curado mentalmente e é uma boa ferramenta de ensino, porque é bem facilmente curado mentalmente e uma vez que a entidade perdoa outro self de quem ele está com raiva, o câncer desaparecerá. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto. A outra porção da cura tem a ver com o perdão do self e um respeito pelo self grandemente acentuado. Isto pode, convenientemente, ser expresso através do cuidado com relação a questões de dieta. Isto é bem frequentemente parte do processo de cura e perdão. Sua premissa básica está correta. 40.14 Questionador. Em questões de dieta, quais seriam as comidas que alguém deveria incluir e quais seriam as comidas que alguém deveria excluir, em geral, para um melhor cuidado com o complexo do corpo? R. Eu sou Ra. Primeiramente, nós sublinhamos e enfatizamos que esta informação não deve ser entendida literalmente, mas como uma conexão ou cutucada psicológica para o corpo, e a mente e espírito. Assim, é o cuidado e respeito pelo self que é a verdadeira coisa de importância. Nesta luz, nós podemos iterar as informações básicas dadas para a dieta deste instrumento. Os vegetais, as frutas, os grãos, e a extensão necessária ao metabolismo individual, os produtos animais. Estas são aquelas substâncias mostrando respeito pelo self. Em adição, apesar disto não ter sido mencionado, pois este instrumento não está em necessidade de purificação, aquelas entidades em necessidade de expurgar o self de uma forma pensamento ou complexo emocional venenoso, fazem bem em cuidar de seguir um programa de jejum cuidadoso. Até que a forma pensamento destrutiva tenha sido expurgada analogamente com os subprodutos do livramento do veículo físico de materiais excessivos. Novamente, você vê o valor, não para o complexo do corpo, mas usado como uma ligação para a mente e espírito. Assim, o self revela o self ao self. 40.15 Questionador. Obrigado. Um conceito muito importante. O fato de que a vibração básica que nós experimentamos agora ser cor verdadeira verde, ou de quarta densidade, justifica o fato de que existem muitos efeitos mentais sobre objetos materiais que são agora observáveis pela primeira vez de forma massiva, como o entortar de metais pela mente. R. Eu sou Ra. Esta será a questão completa final deste trabalho. Isto não está apenas correto, mas nós sugerimos que você leve esse conceito adiante e entenda o grande número de entidades com as assim chamadas doenças mentais, ocorrendo devido aos efeitos deste raio cor verdadeira verde sobre as configurações mentais daqueles despreparados mentalmente para olhar para o self pela primeira vez. Existem mais questões breves antes de fecharmos. 40.16 Questionador. Apenas duas.
Com relação ao que você acabou de falar, então as pessoas encarnando aqui por precedência de vibração, que encarnam para o caminho do serviço a si, são aquelas que têm extrema dificuldade mentalmente com esta vibração do raio verde. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Em vez disso, são os números que se distraíram e falharam ao se prepararem para esta transição, que são de alguma forma suscetíveis à sua influência, que podem ser afetados. 40.17 Questionador. Obrigado. Eu apenas perguntarei se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Este instrumento está bem. Vocês estão conscienciosos. Os acessórios causam a este instrumento um maior conforto na distorção da temperatura do complexo do corpo. Eu sou Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 41. 20 de março de 1981. 41.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 41.1 Questionador. Eu tenho uma questão de logística para começar. Eu sei que é uma questão boba, mas eu tenho que perguntá-la para ter certeza. Existe uma possibilidade de que tenhamos que nos mudar desta localidade para uma localidade a mais de 1000 quilômetros daqui no futuro. Isto terá algum efeito em nosso contato com Ra? R. Eu sou Ra. Esta não é uma questão tola. A localidade não tem significado, pois não estamos na criação. Entretanto, o local de trabalho deve ser cuidadosamente julgado por vocês como sendo de níveis vibratórios apropriados ou será sugerido que a purificação do local seja decretada e dedicação seja realizada através da meditação. Antes do trabalho inicial. Isto pode requerer tais tarefas aparentemente mundanas como a limpeza ou pintura das superfícies que vocês considerarem estar inapropriadamente danificadas. 41.2 Questionador. Eu estou familiarizado com o ritual menor de banimento do pentagrama. Eu estava apenas imaginando se este ritual seria útil para preparar um ambiente para este tipo de trabalho. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 41.3 Questionador. Então, em geral, o que você está dizendo é que, mesmo se nós nos mudarmos para mais de 1000 quilômetros de distância, se nós cuidadosamente prepararmos o local que nós encontrarmos, mesmo que ele tenha sido usado por outros anteriormente, ele poderá se tornar satisfatório. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Sim. 41.4 Questionador. Ao tentar construir um entendimento a partir do início, digamos, começando com a infinidade inteligente e chegando à nossa presente condição do ser, eu estou tendo alguma dificuldade, mas eu acho que deveria voltar e investigar nosso Sol, já que ele é o sublogos que cria tudo que nós experimentamos neste sistema planetário particular. Você poderia me dar uma descrição do Sol, do nosso Sol? R. Eu sou Ra. Esta é uma questão que não é facilmente respondida em sua linguagem, pois o Sol tem vários aspectos em relação à infinidade inteligente, à energia inteligente, e a cada densidade de cada planeta, como vocês chamam estas esferas. Sobretudo, estas diferenças se estendem ao metafísico ou à parte tempo-espaço de sua criação. Em relação à infinidade inteligente, o corpo solar é, igualmente a todas as partes da infinita criação, parte daquela infinidade. Em relação à infinidade inteligente potencializada, que faz uso da energia inteligente, ele é a descendência, digamos, do Logos para um número muito maior de sublogoi. A relação é hierárquica no sentido de que o sublogos usa a energia inteligente de formas estabelecidas pelo Logos e usa seu livre-arbítrio para cocriar as, digamos, nuances completas de suas densidades, como vocês as experimentam. Em relação às densidades, o corpo solar pode fisicamente, como vocês diriam, ser visto como um grande corpo de elementos gasosos passando pelos processos de fusão irradiando calor e luz. Metafisicamente, o Sol alcança um significado, da quarta até a sétima densidade, de acordo com as crescentes habilidades das entidades nestas densidades, de entenderem a natureza deste corpo solar como a criação viva e coentidade ou outro self. Assim,
Na sexta densidade, o Sol pode ser visitado e habitado por aqueles que habitam o tempo-espaço e pode até ser parcialmente criado de momento a momento pelos processos das entidades de sexta densidade em suas evoluções. 41.5 Questionador: em sua última declaração você quis dizer que as entidades de sexta densidade estão de fato criando a manifestação do Sol em suas densidades. Você poderia explicar o que quis dizer com isso? R. Eu sou Ra. Nesta densidade, algumas entidades cujas formas de reprodução são a fusão, podem escolher realizar esta porção da experiência como parte do estado do ser do corpo solar. Assim, você pode pensar em porções da luz que você recebe como descendência da expressão generativa do amor de sexta densidade. 41.6 Questionador: então você poderia dizer que entidades de sexta densidade estão usando aquele mecanismo para estarem mais próximas de co-criadoras com o infinito Criador? R. Eu sou Ra. Isto está precisamente correto como visto nas porções últimas da sexta densidade buscando as experiências da densidade do portal. 41.7 Questionador: obrigado. O que eu quero fazer agora é investigar como a primeira densidade é formada, o que acontece e como os centros de energia são primeiramente formados nos seres. Deixe-me primeiro te perguntar, faz algum sentido perguntar se o próprio Sol tem uma densidade ou ele é de todas as densidades? R. Eu sou Ra. O sublogos é do octavo inteiro, e não é aquela densidade que experimenta os aprendizados e ensinamentos de entidades tais como vocês mesmos. 41.8 Questionador: quando a primeira densidade é formada, eu farei uma declaração de meu entendimento e se você me corrigir, eu irei. Eu intuitivamente vejo a primeira densidade sendo formada por um centro de energia que é um vórtice. Este vórtice, então, causa estes movimentos espirais que eu mencionei antes da luz, vibração que é a luz, que então começa a se condensar nos materiais da primeira densidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto é correto até onde seu raciocínio te levou. Entretanto, é bom observar que o Logos tem o plano de todas as densidades do octavo em potencial completude, antes de entrar no contínuo espaço-tempo de primeira densidade. Assim, os centros de energia existem antes de serem manifestados. 41.9 Questionador: então qual é o ser mais simples que é manifestado? Eu suponho que deva ser uma célula única ou algo como isso. E como ele funciona com relação aos centros de energia? R. Eu sou Ra. O ser manifestado mais simples é a luz ou o que vocês chamaram de fóton. Em relação aos centros de energia, ele pode ser visto como sendo o centro ou fundação de todos os campos de energia articulados. 41.10 Questionador: quando a primeira densidade é formada, nós temos fogo, ar, terra e água. Existe em algum momento o primeiro movimento ou individualização da vida em uma porção de consciência que é automóvel. Você poderia descrever o processo da criação disto e qual tipo de centro-energia que ela teria? R. Eu sou Ra. A densidade primeira, ou do raio vermelho, apesar de atraída na direção do crescimento, não é de vibração apropriada para aquelas condições conducentes ao que você poderia chamar de centelha da percepção. Na medida em que as energias vibracionais se movem do vermelho para o laranja, o ambiente vibratório é tal que estimula aquelas substâncias químicas, que até então estavam inertes, para combinarem de tal forma que amor e luz iniciam a função de crescimento. A suposição que você anteriormente fez com relação a entidades unicelulares tais como o dinoflagelado polimórfico está correta. O mecanismo é um de atração da luz espiralante para cima. Não há nada randômico sobre isto ou qualquer porção da evolução. 41.11 Questionador: como eu me lembro, o dinoflagelado polimórfico tem uma célula baseada em ferro em vez de cobre. Você poderia comentar sobre isso? R. Eu sou Ra. Esta informação não é central. A base de qualquer metabolismo, digamos, é aquela que pode ser encontrada nas substâncias químicas do ambiente de origem. 41.12 Questionador: eu estava apenas comentando sobre isto porque isto indica que ele tem um movimento de nossa vida animal com células baseadas em cobre. Ainda assim, ele tem as células baseadas em ferro da vida vegetal, indicando possivelmente uma transição da vida vegetal para animal. Estou errado. Minha memória está um pouco confusa sobre isso. R. Eu sou Ra. Não é que você esteja incorreto,
mas nenhuma conclusão deve ser tomada a partir de tal informação. Existem diversos tipos diferentes de bases para entidades conscientes, não apenas sobre esta esfera planetária, mas há uma extensão bem maior nas formas encontradas nas esferas planetárias de outros sublogoi. O veículo químico é aquele que mais convenientemente abriga a consciência. O funcionamento da consciência é o item de interesse ao invés da formação química de um veículo físico. Nós temos observado que aqueles, que vocês chamam de cientistas, têm se ocupado com as várias diferenças e possíveis interrelacionamentos de vários estágios, tipos e condições de formas de vida. Isto não é material frutífero, já que se trata daquilo que é de escolha de momento de seus sublogos. 41.13 Questionador: eu não queria desperdiçar tempo com aquela questão, mas aconteceu de você mencionar aquela única célula específica. Este dinoflagelado polimórfico, então, tem um centro de energia laranja. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 41.14 Questionador: este centro de energia, então, se relaciona em uma escala bem pequena ao centro de energia laranja no homem. R. Eu sou Ra. A cor verdadeira é precisamente a mesma. Entretanto, a consciência do início da segunda densidade é primitiva e o uso do raio laranja limitado à expressão do self que pode ser vista como sendo movimento e sobrevivência. Na terceira densidade, neste momento, aqueles que se prendem ao raio laranja têm um sistema de distorções bem mais complexo, através do qual o raio laranja é manifestado. Isto é de certa forma complicado. Nós nos esforçaremos para simplificar. A cor verdadeira apropriada para a terceira densidade é, como você averiguou, amarelo. Entretanto, as influências da cor verdadeira verde, agindo sobre entidades de raio amarelo, fez com que muitas entidades revertessem para a consideração do self, em vez de prosseguirem para a consideração do outro self ou raio verde. Isto não pode ser visto como sendo de natureza negativamente polarizada, já que a entidade negativamente polarizada está trabalhando muito intensamente com as mais profundas manifestações de grupos de energia de raio amarelo, especialmente as manipulações de outros selfs para o serviço ao self. Aqueles revertendo ao raio laranja, e nós podemos acrescentar que são muitos sobre seu plano neste momento, são aqueles que sentem as vibrações da cor verdadeira verde, e, portanto, respondem com a rejeição de atividades governamentais e societárias como tais e buscam mais uma vez o self. Entretanto, não tendo desenvolvido o raio amarelo apropriadamente, de forma que ele equilibre os níveis vibratórios pessoais da entidade, a entidade então se depara com a tarefa de ativar ainda mais e balancear o self em relação ao self. Assim são as manifestações de raio laranja nesta ligação espaço-tempo. Assim, a cor verdadeira laranja é aquela que é sem diferença. Entretanto, as manifestações deste ou de qualquer raio podem ser vistas como sendo as mais variadas dependendo dos níveis vibratórios e equilíbrios dos complexos mente-corpo ou mente-corpo-espírito que estão expressando estas energias. 41.15 Questionador: você poderia me dizer a primeira e mais simples entidade a ter ambos centros de energia do raio laranja e amarelo? R. Eu sou Ra. Sobre sua esfera planetária, aqueles tendo as primeiras experiências de raio amarelo são aqueles de natureza animal e vegetal que encontram a necessidade de reprodução por técnicas bissexuais ou que acham necessário depender de alguma forma de outros selfs para sobrevivência e crescimento. 41.16 Questionador: e então qual entidade seria a mais simples que teria ativação vermelha, laranja, amarela e verde? R. Eu sou Ra. Esta informação foi coberta em uma sessão prévia. Para talvez simplificar seu questionamento, cada centro pode ser visto como potencialmente ativado em terceira densidade, as entidades do final da segunda densidade tendo a capacidade, se o uso eficiente foi feito da experiência, de vibrar e ativar o centro de energia do raio verde. O C de terceira densidade, tendo o potencial de autoconsciência completa, assim tem o potencial para ativação mínima de todos os centros de energia. As densidades quarta, quinta e sexta são aquelas refinando os centros de energia superiores. A sétima densidade é a densidade da plenitude e do direcionamento no sentido da ausência do tempo ou eternidade. 41.17 Questionador: bem, então um animal em segunda densidade tem todos os centros de energia de alguma forma em seu ser, mas apenas não ativados. R. Eu sou Ra. Isto está precisamente correto.
41.18 Questionador. Agora, o animal em segunda densidade é composto de luz, como são todas as coisas. Onde eu estou tentando chegar é no relacionamento entre a luz, que compõe os vários corpos do animal, e o relacionamento disto com os centros de energia que são ativados e aqueles que não estão ativados e como isto é ligado ao Logos. É uma questão difícil de se perguntar. Você poderia me dar algum tipo de resposta sobre isso? R. Eu sou Ra. A resposta é redirecionar seus processos de pensamento a partir de qualquer visão mecânica da evolução. A vontade do Logos propõe os potenciais disponíveis à entidade em evolução. A vontade da entidade, na medida em que evoluir, é a medida única do ritmo e meticulosidade da ativação e balanceamento dos vários centros de energia. 41.19 Questionador. Obrigado. Na sessão de ontem, ou de anteontem, você mencionou velocidade variável de rotação ou atividade dos centros de energia. O que você quis dizer com isso? Velocidade de rotação. R. Eu sou Ra. Cada centro de energia tem uma ampla extensão de velocidade rotacional, ou como você poderia ver isso mais claramente em relação à cor, brilho. Quanto mais forte a vontade da entidade em se concentrar sobre refinar ou purificar cada centro de energia, mais brilhante ou rotacionalmente ativo cada centro de energia será. Não é necessário que os centros de energia sejam ativados em ordem no caso da entidade autoconsciente. Dessa forma, entidades podem ter centros de energia extremamente brilhantes, enquanto estão bem desequilibradas em seu aspecto do raio violeta, devido à falta de atenção prestada à totalidade da experiência da entidade. A chave para balancear pode então ser vista na resposta não estudada, honesta e espontânea das entidades diante das experiências, assim usando a experiência ao máximo. Então aplicando os exercícios de balanceamento e atingindo a atitude correta para o espectro mais purificado da manifestação do centro de energia em raio violeta. Isto é porque o brilho ou velocidade rotacional dos centros de energia não é considerado acima do aspecto balanceador ou manifestação do raio violeta de uma entidade com relação à capacidade de colheita, pois aquelas entidades que estão desbalanceadas, especialmente com relação aos raios primários, não serão capazes de sustentar o impacto do amor e luz da infinidade inteligente à extensão necessária para a colheita. 41.20 Questionador. Você poderia me dizer a diferença entre espaço-tempo e tempo-espaço? R. Eu sou Ra. Usando suas palavras, a diferença é aquela entre o visível e invisível ou o físico e metafísico. Usando termos matemáticos, como faz aquele que você chama de laço, a diferença é aquela entre T e T. 41.21 Questionador. Você mencionou na última sessão que o jejum era um método de remoção de formas pensamento não desejadas. Você poderia expandir sobre este processo e explicar um pouco mais sobre como isto funciona? R. Eu sou Ra. Esta, como todas as técnicas de cura, deve ser usada por um ser consciente, ou seja, um ser consciente de que o livramento do material em excesso e indesejado do complexo do corpo é a analogia ao livramento da mente ou espírito do material em excesso ou indesejado. Assim, a única disciplina ou negação da porção indesejada como uma parte apropriada do self é tomada através da árvore da mente abaixo, através do tronco, para níveis subconscientes, onde a conexão é feita, e assim, o corpo, mente e espírito, então uníssonos, expressam negação do material espiritual ou mental em excesso ou indesejado como parte da entidade. Tudo então some a entidade, enquanto entendendo, se você desejar, e apreciando a natureza do material rejeitado como parte do self maior, contudo, através da ação da vontade, purifica e refina o complexo mente-corpo-espírito, trazendo à manifestação a postura desejada do complexo mental ou do complexo espiritual. 41.22 Questionador. Então isto seria como uma reprogramação consciente da catálise. Por exemplo, para algumas entidades, a catálise é programada pelo eu superior para criar experiências para que a entidade possa liberar-se de tendências indesejadas. Isto seria análogo então à entidade conscientemente programando esta liberação e usando o jejum como método de comunicação para com ela mesma. R. Eu sou Ra. Isto não está apenas correto, mas pode ser levado adiante. O self,
Se consciente é uma extensão grande o suficiente dos trabalhos desta catálise e das técnicas de programação, pode, através da concentração da vontade e da faculdade da fé, sozinha causar reprogramação sem a analogia do jejum, da dieta, ou de outras disciplinas análogas do complexo do corpo. 41.23 Questionador. Eu tenho um livro, Iniciação, no qual a mulher descreve iniciação. Você está familiarizado com os conteúdos deste livro? R. Eu sou Ra. Isto está correto. Nós examinamos sua mente. 41.24 Questionador. Jim leu o livro inteiro. Eu li apenas uma parte, mas eu estava imaginando se os ensinamentos no livro, com relação ao balanceamento, eram seus ensinamentos de Ra. R. Eu sou Ra. Isto está basicamente correto com distorções que podem ser vistas quando este material for comparado com o material que nós oferecemos. 41.25 Questionador. Por que os centros de energia vermelho, amarelo e azul são chamados centros primários? Eu penso que a partir do material prévio eu entendo isto, mas há algum rastro destas cores primárias de volta à infinidade inteligente que seja mais profundo do que o que você nos deu. R. Eu sou Ra. Nós não podemos dizer o que pode parecer profundo para uma entidade. Os raios vermelho, amarelo e azul são primários por significarem atividade de uma natureza primária. O raio vermelho é a fundação, o raio laranja o movimento na direção do raio amarelo que é o raio da autoconsciência e interação. O raio verde é o movimento através de várias experiências de trocas de energia, que tem a ver com compaixão e amor plenamente misericordioso, até o raio azul primário, que é o primeiro raio de radiação do self independente de quaisquer ações de outrem. A entidade de raio verde é inefetiva diante de bloqueios de outros selfs. A entidade de raio azul é um co-criador. Isto pode talvez simplesmente ser uma redeclaração de atividade prévia, mas se você considerar a função do Logos como representante do infinito Criador, ao efetuar o conhecimento do Criador pelo Criador, você pode talvez ver os passos pelos quais isto pode ser realizado. Podemos pedir por uma última pergunta completa antes de deixarmos este trabalho. 41.26 Questionador. Esta pode ser uma pergunta longa demais para este trabalho, mas eu perguntarei se for longa demais, nós podemos continuar mais tarde. Você poderia me dizer sobre o desenvolvimento do complexo de memória social Ra, a partir de seu início e qual catálise ele usou para chegar onde está atualmente na ativação dos raios? Esta é uma questão longa demais. R. Eu sou Ra. A questão não exige uma resposta longa, pois nós que experienciamos as densidades vibratórias sobre a esfera planetária que vocês chamam Vênus, fomos felizes por sermos capazes de nos movermos em harmonia com as vibrações planetárias, com graduação harmoniosa a segunda, a terceira e a quarta. E uma experiência de quarta densidade grandemente acelerada. Nós gastamos muito tempo e espaço, se você desejar, na quinta densidade, balanceando a intensa compaixão que nós ganhamos na quarta densidade. A graduação novamente foi harmoniosa em nosso complexo de memória social, que havia se tornado muito firmemente cimentado em quarta densidade, permaneceu com uma natureza muito forte e prestativa. Nosso trabalho de sexta densidade foi também acelerado devido à harmonia de nosso complexo de memória social, de forma que nós fomos capazes de empreender como membros da Confederação para ainda mais rapidamente nos aproximarmos da graduação para a sétima densidade. Nossa harmonia, entretanto, tem sido uma séria fonte de ingenuidade em relação ao trabalho com seu planeta. Existe alguma questão breve antes de deixarmos este instrumento? 41.27 Questionador. Eu apenas perguntarei se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Tudo está bem. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 42. 22 de março de 1981. 42.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 42.1 Questionador. Eu tenho uma pergunta sobre balanceamento. É bem longa e nós a copiaremos diretamente para o livro, como ela está. Se você puder respondê-la sem que eu a leia iria nos poupar tempo, caso contrário eu a lerei. R.
eu sou Ra. Nós entendemos seu desejo de preservar sua oportunidade. Entretanto, um sumário da questão seria bom. Pois, se nós respondermos a uma questão mentalmente solicitada, esta questão não deverá ser publicada. Se você deseja que esta resposta seja para uso privado apenas, nós prosseguiremos. 42.2 Questionador. Eu apenas a lerei muito rapidamente, então. Eu farei uma declaração e pedirei para você comentar sobre seu grau de acuidade. Eu estou presumindo que a entidade balanceada não seria influenciada na direção de emoções positivas nem negativas por qualquer situação que ela possa confrontar. Ao permanecer não emocional em qualquer situação, a entidade balanceada pode claramente discernir as reações apropriadas e necessárias em harmonia com a lei do Uno para cada situação. A maioria das entidades em nosso planeta se encontram inconscientemente presas em cada situação emocional com as quais elas se deparam, de acordo com suas próprias tendências únicas, e por causa destas tendências são incapazes de ver claramente as oportunidades de ensino-aprendizado e de responder apropriadamente a cada situação emocional, e devem, portanto, através de um processo de muita tentativa e erro, e persistindo no resultado de dor, repetir tais situações muitas e muitas vezes, até que elas se tornem conscientemente despertas da necessidade de balancear seus centros de energia e, com isso, suas reações e comportamentos. Uma vez que a pessoa se torna conscientemente desperta para a necessidade de balancear seus centros de energia e reações, o próximo passo é permitir que as reações positivas ou negativas apropriadas às situações emocionais fluam naturalmente através de seus seres, sem retenção de qualquer coloração emocional, depois de terem sido conscientemente observadas e permitidas de fluírem através do ser. E eu estou supondo que esta habilidade de se observar conscientemente a energia carregada, positiva ou negativamente, fluindo através do ser, pode ser aumentada pela prática dos exercícios balanceadores que você nos deu, com o resultado no balanceamento sendo alcançado para a entidade que a permitiria continuar sem emoções e sem distorções com relação à lei do Uno em qualquer situação, bem como o espectador objetivo de um filme na televisão. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Esta é uma aplicação incorreta do balanceamento sobre o qual nós discutimos. O exercício de, primeiramente, experimentar sentimentos e então, conscientemente descobrir suas antíteses dentro do ser, tem como objetivo não um fluxo suave de sentimentos, tanto positivos quanto negativos, enquanto se permanece livre de influências, mas em vez disso, o objetivo de se tornar livre de influências. Este é um resultado mais simples e requer muita prática, devemos dizer. A catálise de experiência trabalha para que os aprendizados e ensinamentos desta densidade ocorram. Entretanto, se é vista no ser uma reação, mesmo se for simplesmente observada, a entidade ainda está usando a catálise para aprendizado e ensinamento. O resultado final é que a catálise não é mais necessária. Assim, esta densidade não é mais necessária. Isto não é indiferença ou objetividade, mas compaixão e amor bem sintonizados, que veem todas as coisas como amor. Este ponto de vista não obtém reações emocionais devido a reações catalíticas. Assim, a entidade é agora capaz de se tornar co-criadora de ocorrências experienciais. Este é o balanceamento mais verdadeiro. 42.3 Questionador. Eu tentarei fazer uma analogia. Se um animal, digamos um touro em um curral, te ataca porque você entrou em seu curral, você sai rapidamente dali, mas você não o culpa. Ou você não tem muita reação emocional além da reação de medo que ele possa te machucar. Entretanto, se você encontrar outro selfie em seu território e ele o atacar, sua reação pode ter uma natureza mais emocional, criando respostas físicas corpóreas. Estou correto ao presumir que quando sua reação ao animal e ao outro selfie, vendo ambos como criador e amando ambos, e entendendo que suas ações ao atacarem você são as ações de seus livres arbítrios, então você terá se balanceado corretamente nessa área. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está basicamente correto. Entretanto, a entidade balanceada verá no aparente ataque de um outro selfie as causas desta ação que são, na maioria dos casos, de uma natureza mais complexa que a causa do ataque do touro de segunda densidade, como foi em seu exemplo. Assim, esta entidade balanceada estaria aberta a muito mais oportunidades de serviço a um outro selfie de terceira densidade.
42.4 Questionador. Uma entidade perfeitamente balanceada sentiria uma reação emocional quando fosse atacada pelo outro self. R. Eu sou Ra. Isto está correto. A reação é amor. 42.5 Questionador. Na ilusão que nós agora experienciamos é difícil manter essa reação, especialmente se o ataque da entidade resulta em dor física, mas eu suponho que esta reação deva ser mantida mesmo através da perda da vida física ou dor extrema. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto e ainda é de uma importância maior ou principal em entendimento, digamos, do princípio do balanceamento. Balanceamento não é indiferença, mas em vez disso, é o observador não estar cego por qualquer sentimento de separação, mas em vez disso, totalmente imbuído em amor. 42.6 Questionador. Na última sessão, você fez a declaração de que nós, que somos Ra, gastamos muito tempo e espaço na quinta densidade balanceando a intensa compaixão ganha em quarta densidade. Você poderia expandir sobre este conceito com relação ao que nós acabamos de discutir? R. Eu sou Ra. A quarta densidade, como nós dissemos, é abundante em compaixão. Esta compaixão é tolice quando vista através dos olhos da sabedoria. É a salvação da terceira densidade, mas cria uma incompatibilidade no balanceamento máximo da entidade. Assim, nós, como um complexo de memória social de quarta densidade, tivemos a tendência na direção da compaixão até o martírio no auxílio a outros selves. Quando a colheita de quinta densidade foi alcançada, nós vimos que neste nível vibratório falhas poderiam ser vistas na eficácia de tal compaixão invariável. Nós gastamos muito tempo e espaço em contemplação daqueles caminhos do Criador que imbuem o amor em sabedoria. 42.7 Questionador. Eu gostaria de tentar fazer uma analogia para isto em terceira densidade. Muitas entidades aqui sentem grande compaixão no sentido de aliviar os problemas físicos de outros selfs de terceira densidade, auxiliando-os de diversas maneiras, trazendo-lhes comida se houver fome, como há atualmente em nações africanas, trazendo-lhes remédios se acreditam ser necessário auxílio médico e sendo altruístas em todos esses serviços a uma extensão muito grande. Isto é criar uma polarização ou uma vibração que está em harmonia com o raio verde ou de quarta densidade. Entretanto, não é balanceada com o entendimento da quinta densidade de que estas entidades estão experimentando catálise e um auxílio mais balanceado com suas necessidades seria provê-las com o aprendizado necessário para elas alcançarem o estado de percepção da quarta densidade do que auxiliar em suas necessidades físicas imediatas. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Há um complexo mente-corpo-espírito que está morrendo de fome. A reação apropriada é a alimentação do corpo. Você pode extrapolar a partir disso. Em outro sentido, entretanto, você está correto em sua suposição de que a reação do raio verde não é tão refinada quanto aquela que foi imbuída em sabedoria. Esta sabedoria habilita a entidade a apreciar suas contribuições à consciência planetária pela qualidade de seu ser, sem referência à atividade ou ao comportamento que espera resultados sobre planos visíveis. 42.8 Questionador. Então, por que nós temos o problema da fome extrema, generalizada, na região da África nesse momento? Tem alguma razão metafísica para isso ou é puramente uma ocorrência randômica? R. Eu sou Ra. Sua suposição prévia estava correta com relação à ação catalítica da fome e da doença. Entretanto, está dentro do livre-arbítrio de uma entidade reagir a esta aflição de outros selfs e o oferecimento dos alimentos e substâncias necessitadas é uma reação apropriada dentro da estrutura de seus aprendizados e ensinamentos neste momento, que envolvem o serviço e o sentimento de amor crescente por outros selfs. 42.9 Questionador. Qual é a diferença, em termos de ativação de centros de energia, entre uma pessoa que reprime reações carregadas emocionalmente diante de situações carregadas emocionalmente e a pessoa que está balanceada e, portanto, verdadeiramente sem influências de situações carregadas emocionalmente? R. Eu sou Ra. Esta questão contém uma suposição incorreta. Para a entidade verdadeiramente balanceada, nenhuma situação estaria carregada emocionalmente. Com este entendimento, nós podemos dizer o seguinte: a repressão de emoções despolariza a entidade até certo ponto, já que ela escolhe, então,
não usar a ação catalítica do espaço-tempo presente de maneira espontânea, escurecendo assim os centros de energia. Existe, entretanto, alguma polarização na direção positiva se a causa dessa repressão é consideração por outros selves. A entidade que já trabalhou o suficiente com o catalisador para ser capaz de sentir a catálise, mas não acha necessário expressar reações, não está balanceada ainda, mas não sofre despolarização devido à transparência de seu contínuo experimental. Assim, o aumento gradual da habilidade de se observar sua reação e conhecer o self trará o self sempre mais próximo a um verdadeiro equilíbrio. Paciência é requerida e sugerida, pois a catálise é intensa em seu plano e seu uso deve ser apreciado ao longo de um período de aprendizado e ensinamento consistente. 42.10 Questionador: como uma pessoa pode saber quando ela estará livre de influências de uma situação carregada emocionalmente, se ela está reprimindo o fluxo de emoções ou se ela está balanceada e verdadeiramente livre de influências? Eu sou Ra. Nós já falamos sobre esse ponto. Portanto, nós iremos brevemente iterar que, para a entidade balanceada, nenhuma situação tem carga emocional, mas é simplesmente uma situação como qualquer outra, no sentido de que a entidade pode ou não observar uma oportunidade de prestar serviço. Quanto mais próxima uma entidade estiver desta atitude, mais próxima esta entidade estará do balanceamento. Você pode notar que não é nossa recomendação que reações à catálise sejam reprimidas ou suprimidas, a não ser que tais reações sejam um tropeço não consoante com a lei do uno para com outro self. É muito melhor permitir que a experiência se expresse, a fim de que a entidade possa, então, fazer uso completo deste catalisador. 42.11 Questionador: como pode um indivíduo avaliar quais centros de energia em seu ser estão ativados e sem necessidade imediata de mais atenção e quais centros de energia não estão ativados e necessitam de atenção imediata? Eu sou Ra. Os pensamentos de uma entidade, seus sentimentos e emoções, e menos que tudo, seu comportamento, são sinalizadores para o ensino-aprendizado do self pelo self. Na análise das experiências de um ciclo diurno, uma entidade pode avaliar o que ela considera serem pensamentos, atitudes, sentimentos e emoções inapropriadas. Ao examinar estas atividades inapropriadas dos complexos da mente, corpo e espírito, a entidade pode então distribuir estas distorções nos raios vibracionais apropriados e assim ver onde trabalho é necessário. 42.12 Questionador: na última sessão, você disse, o self, se suficientemente consciente dos trabalhos da catálise do jejum e das técnicas de programação, pode, através da concentração da vontade e da faculdade da fé sozinhas, causar reprogramação sem a analogia do jejum, dieta ou outra disciplina do corpo análoga. Quais são as técnicas de programação que o eu superior usa para garantir que as lições desejadas sejam aprendidas ou tentadas pelo self de terceira densidade, em nosso laboratório encarnacional de terceira densidade? Eu sou Ra. Existe apenas uma técnica para este crescimento ou nutrição da vontade e fé, e a focar a atenção. O período de atenção daqueles que vocês chamam crianças é considerado curto. O período de atenção espiritual da maioria de suas pessoas é aquele de uma criança. Assim, é uma questão de desejar se tornar capaz de cobrar a própria atenção e mantê-la sobre a programação desejada. Isto, quando contínuo, fortalece a vontade. A atividade inteira somente pode ocorrer quando existe fé de que um resultado desta disciplina é possível. 42.13 Questionador: você poderia mencionar alguns exercícios para ajudar a aumentar o período de atenção? Eu sou Ra. Tais exercícios são comuns entre as muitas tradições místicas de suas entidades. A visualização de uma forma e cor que seja de qualidade de inspiração pessoal para o meditador é o coração do que você chamaria de aspectos religiosos deste tipo de visualização. A visualização de formas e cores simples, que não têm qualidades de inspiração inatas para a entidade, forma a base para o que você poderia chamar de suas tradições mágicas. Quer você imagine a rosa ou o círculo, não é importante. Entretanto, é sugerido que um ou outro caminho na direção da visualização seja escolhido, a fim de exercitar esta faculdade. Isto se deve ao cuidadoso arranjo de formas e cores que têm sido descritos como visualizações por aqueles mergulhados na tradição mágica. 42.14 Questionador: enquanto jovem, eu fui treinado em engenharia, o que incluía a necessidade de visualização tridimensional para o processo de desenho.
Isto seria útil como uma fundação para o tipo de visualização ao qual você se refere ou teria alguma valia para tal. R. Eu sou Ra. Para você, o questionador, esta experiência teve valor. Uma entidade menos sensibilizada não teria um aumento apropriado de energia de concentração. 42.15 Questionador. Então, a entidade menos sensibilizada deveria usar uma. O que ela deveria usar para a energia apropriada? R. Eu sou Ra. No indivíduo menos sensibilizado, a escolha de imagens de inspiração pessoal é apropriada, seja esta inspiração a rosa que é da beleza perfeita, a cruz que é do sacrifício perfeito, o Buda que é o todo ser em uno ou qualquer outra que possa inspirar o indivíduo. 42.16 Questionador. Eu tive uma experiência em meditação, a qual eu já me referi anteriormente, que foi muito profunda, há aproximadamente 20 anos, um pouco menos. Quais disciplinas seriam mais aplicáveis para recriar esta situação e este tipo de experiência? R. Eu sou Ra. Sua experiência seria melhor alcançada a partir da postura cerimonial mágica. Entretanto, o andarilho ou adepto deve ter muito mais potencial para este tipo de experiência que, como você inquestionavelmente analisou seu caso, é de uma natureza arquetípica, uma pertencente às raízes da consciência cósmica. 42.17 Questionador. Aquilo foi relacionado de alguma forma ao Golden Dawn em cerimonial de magia. R. Eu sou Ra. O relacionamento foi congruente. 42.18 Questionador. Então, ao tentar reproduzir esta experiência deveria eu então seguir as práticas da Ordem Golden Dawn ao reproduzir isto? R. Eu sou Ra. Tentar reproduzir uma experiência iniciatória é se mover, digamos, para trás. Entretanto, a prática desta forma de serviço a outrem é apropriada no seu caso, trabalhando com seus associados. Não é bom para entidades positivamente polarizadas trabalharem isoladamente. As razões para isto são óbvias. 42.19 Questionador. Então esta experiência foi uma forma de iniciação. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Sim. 42.20 Questionador. Obrigado. Usando o relacionamento de ensino-aprendizado dos pais com seus filhos, qual tipo de ações demonstrariam a ativação de cada centro de energia em sequência do vermelho até o violeta? R. Eu sou Ra. Esta deverá ser a última questão completa deste trabalho. A entidade, criança ou adulto, como vocês as chamam, não é um instrumento a ser tocado. O dispositivo de ensino-aprendizado apropriado aos pais para com os filhos é o estado do ser dos pais com seus corações abertos e a total aceitação do estado do ser da criança. Isto vai circundar qualquer material que a entidade criança tiver trazido para a experiência de vida neste plano. Existem duas coisas especialmente importantes neste relacionamento, além da aceitação básica da criança pelos pais. Primeiramente, a experiência de qualquer meio usado pelos pais para adoração e agradecimento ao Uno Infinito Criador deve, se possível, ser compartilhada com a entidade criança de forma diária, como vocês diriam. Em segundo lugar, a compaixão dos pais com a criança pode bem ser suavizada pelo entendimento de que a entidade criança deve aprender as predisposições do serviço a outrem ou do serviço a si, a partir do outro self dos pais. Esta é a razão pela qual alguma disciplina é apropriada no ensino-aprendizado. Isto não se aplica à ativação de qualquer um dos centros de energia, pois cada entidade é única e cada relacionamento com self e outro self duplamente único. As diretrizes dadas são apenas gerais por esta razão. Existe alguma questão breve antes de deixarmos este instrumento? 42.21 Questionador. Se isto não for breve o suficiente, não se preocupe em responder. Mas, primeiro eu apenas imaginei se certas partes são sempre removidas, as mesmas partes removidas em mutilações de gado e se isto está relacionado aos centros de energia e por que destas partes, estas partes em particular, serem removidas. Mas, se isto for longo demais para responder, eu apenas perguntarei se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Seria bom responder a questão em outro trabalho. O instrumento está bem. Eu sou Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.